Vamos lá, senhores, um complemento que eu vi no Path Traveler sobre aquela questão de como não faz sentido, né? Ah, uma série de erros, né? Eu vi uma personagem que nós podemos eventualmente, como eu já falei em outro momento, você pode interagir com as NPCs, mas a ponto de inclusive saber um pouco mais sobre as histórias. É uma inovação, inclusive, do Octopath Traveler muito interessante, que pode-se entender, né? Pode-se saber um pouco mais da história dos próprios NPCs, perguntando sobre a sua vida e tal. E uma dessas personagens, uma dessas NPCs, ela tem um problema espiritual e que ela foi, sei lá, de alguma forma, não sei se perseguida e tal, e não acreditava realmente numa fé, foi perseguido, meio abandonou alguns valores, depois entendeu que na verdade chegou a ser criticada pela família, alguma coisa, pelos pais, e depois ele entendeu que na verdade as críticas que recebeu eram apenas preocupação pelo bem-estar. E depois voltou a valorizar os valores dessa religião anterior que ele seguia. Isso, se for em comparação com a minha pessoa, não tem rigorosamente nenhum sentido. Eu não acho que as preocupações dos ataques que eu recebi foram apenas com a preocupação de bem-estar, até porque mesmo depois de ter ali saído de ministérios da igreja, eu continuei nos outros voluntariados sendo absolutamente atacado. Então, no meu caso, não aconteceu. Mas é preocupação com o bem-estar, o que não justifica os ataques. Né? A preocupação com o bem-estar, inclusive, não justifica várias coisas, até com intenções não necessariamente ruins, que pode se fazer contra essa pessoa. Por vezes com intenções ruins, por vezes com intenções não tão ruins. Seja a tentativa de garantia financeira do jeito errado, seja o próprio sacrifício da imagem da pessoa em relação a pecados que ela não cometeu. Então não vejo a preocupação com o bem-estar. Não, mas há outras formas de se preocupar com o bem-estar sem fazer nada errado para isso. Né? Há várias formas de se preocupar com o bem-estar de uma pessoa, sem inclusive tentar fazer com que atacar, vamos dizer, a própria fé dela. No meu caso específico, não, porque eu não saí dos valores da fé por pais ou família pensarem em alguma coisa diferente ou se preocuparem com o meu bem-estar. Eu, eventualmente, mudei algumas questões da minha fé por ler a palavra e ver que talvez a minha fé anterior não era exatamente tão certa como eu pensei que fosse. Então, não por causa da preocupação dos outros. A preocupação dos outros não influenciou na interpretação da minha fé. Abien de la realidade. E mesmo a questão, deve falar, não, mas houve um retorno dos valores. Então, na verdade, eu não retornei os valores. Eu disse que eu percebi depois, não porque eventualmente eu percebi que as pessoas estão preocupadas com o meu bem-estar, não. Eu verifiquei que há uma possibilidade de resultados espirituais já antes, inclusive. Há uma possibilidade de resultados espirituais em outros tipos de fé. Você terá resultados espirituais até bons na sua vida. Mas isso ainda é um risco. E ainda, mesmo com esses resultados, continua sendo pecado. Se você eventualmente não tiver ali a proximidade do que se entende ser a fé verdadeira. Então, no meu caso não é isso, não deixei de abraçar por causa dos ataques de família ou pai e mãe contra eventualmente a minha fé, porque eles se preocupam com o bem-estar, o que eu já tinha constatado, mas eventualmente eu tive que observar outras coisas na palavra para que eventualmente eu pudesse me defender contra esses ataques. Independentemente da intencionalidade dos outros, os outros nesse caso não é importante. Eu busquei novos argumentos para me proteger mais e falei, poxa, algumas coisas da minha fé anterior estavam erradas ou eram insuficientes. Então, primeira coisa. Segunda coisa, não por causa da influência alheia, mas a influência alheia no sentido de não que eles me influenciaram o meu pensamento, mas para eu me proteger dos ataques dos outros eu tive que buscar outras informações. Então, primeira coisa. Segunda coisa, não houve um retorno meu, né, ao embraçamento, né, ao reabraçamento, ao reabraço de uma fé anterior. Não. Eu apenas sei que eventualmente ela possui determinados efeitos espirituais, inclusive esses efeitos espirituais me fariam em algum outro momento, não por causa da preocupação de bem-estar dos outros sobre a minha vida, com o objetivo, inclusive, de me ridicularizar, no sentido de dizer que eu não conseguiria regulamentar minha própria vida, ou não conseguiria administrá-la. Com dinheiro eu até conseguiria, né? É isso aí. E claro, se eu não fosse atrapalhado argumentativamente. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, havia uma possibilidade, eu tive que não retornar, mas aceitar, embora não preferisse isso, eu não preferisse essa fé, mas eu tive que reabraçar determinados valores de uma fé anterior, que eu não concordo, mas eu tive que fazer isso pela questão dos filhos espirituais, porque havia a possibilidade de que eventualmente eles sofressem caso eu não fizesse isso, porque eu precisaria eventualmente aceitar essa fé.
em parte para que eventualmente eu sofresse de acordo com esses valores, para que eu não sofresse na questão dos filhos espirituais, ou para que eles não sofressem alguma coisa. Não porque eu concordasse com a fé, mas porque havia a possibilidade de sofrimento dos filhos espirituais, que era uma plausibilidade, já que, no sentido assim, se eu cometo um pecado eu tenho que sofrer, talvez eu sofra porque os filhos espirituais sofram. É mais ou menos nesse sentido, né? Como havia essa plausibilidade desse raciocínio, em momento nenhum pela preocupação do bem-estar dos outros sobre o meu bem-estar, isso não tem nada a ver. Havia uma questão muito séria em relação a filhos espirituais naquele momento. Eu falei, bom, se é o caso, eu vou ter que obedecer algumas coisas cristãs para que os meus próprios filhos espirituais não sofram. Se eu não fizer, de repente, se eu não tiver essa fé, vamos dizer, em Cristo de alguma forma, e que isso vai gerar efeitos espirituais, inclusive de proteção, no sentido de, vamos supor, se eu obedeço o Novo Testamento, eu sofro, portanto meus filhos espirituais não sofrem, porque eu consigo de alguma forma sofrer por eles. Mais ou menos um cálculo assim, eu não estava entendendo no momento, mas como eu fiquei com medo naquela circunstância, eu acabei fazendo isso, entendeu? Mas não pela preocupação dos outros sobre a minha pessoa, mas pelo contrário, pela minha preocupação em relação a aqueles que poderiam assim ser chamados de meus filhos espirituais no momento em que eu pregava. Infelizmente fui terrivelmente atacado, isso jamais poderia ter ocorrido em aquela circunstância. Não quero ficar preso nessa questão argumentativa, ou mesmo em outras questões argumentativas. Temos que ter liberdade, temos que nos liberar. Estamos aqui também para fazer isso e ajudar outras pessoas a assim o fazer. Impedimento de fonte de vida é algo absolutamente terrível e não deve acontecer em a história de a humanidade. E é isso aí. E tenho dito, falei bem, falei bonito, é isso aí. E Deus é bom. E valeu.